Finalmente boas notícias. O Santos vence o Atlético Mineiro por 2-0 na Vila Belmiro, ganha o seu primeiro jogo no Brasileirão e, né, pelo menos por um momento espanta aquela zica, aquela nuvem, né, que estava pairando ali sobre a Vila Belmiro, com uma possível crise, né, nesse começo de Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Neymar também saiu lesionado dessa partida. A gente ainda não tem muitos detalhes sobre quanto tempo ele vai ficar fora, se foi realmente uma reincidência da lesão, se foi só um desconforto, mas fica aí o pesar de que provavelmente perderemos aí o craque por mais alguns jogos. Mas antes da gente entrar nos pormenores de cada um desses assuntos, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário falando o que é que você achou do jogo de ontem do Peixão e o que é que você tá achando dessa zica que tá tomando aí o menino Ney. Eu acho que o moleque precisa aí de um banho de sal grosso, porque não é possível, cara, não é possível. Bom, vamos lá. O Santos ontem começou o jogo um pouquinho diferente, né? Na verdade, o jogo como um todo foi um jogo diferente do nosso Peixão, porque, sinceramente, a impressão que dá é que foi o técnico cair que os jogadores resolveram começar a jogar bola. E eu sei que internamente isso não deve ser tipo assim, não é para causar essa impressão e tudo mais, mas é a impressão que causa, né? Que bastou o Caixinha sair para que os jogadores começassem a jogar bola, porque no final das contas os jogadores são os mesmos, né? O César Sampaio fez poucas modificações em relação àquilo que o Caixinha vinha trazendo nos jogos. Ele manteve o Léo Godoy na direita, ele trouxe de volta o Gabriel Bontempo, porque no último jogo do Caixinha, o Caixinha tinha colocado o Pituca. E com a volta do Neymar, ele tira o Roleiser do time e coloca o Barreal, né? O Roleiser até então vinha sendo ali o titular, e aí ele tira o Roleiser e coloca o Barreal que inclusive fez um gol e jogou muito bem. Tenho gostado aí das atuações do Barreal. O Roleiser é um que na verdade está deixando a desejar por toda a mística, né? E por toda a expectativa mesmo que vinha se criando em torno dele, por ser um jogador que vinha do Benfica, vários lances e várias jogadas que a gente viu em DVDzinho, né? O famoso DVD, que hoje não é mais DVD, mas enfim, vários melhores momentos dele que a gente viu por aí. E por ser um jogador que, porra, tava lá na Europa, tava no Benfica, enfim, tinha tudo para chegar no Santos comendo a bola. Vários relatos de jornalistas que acompanham o dia a dia do Santos falando que ele também estava começando a treinar bem, estava começando a mostrar muita qualidade nos treinamentos, mas por enquanto a gente vê um Roleiser bem discreto. Né? Verdade que ele não é um pé de rato que quebra bola e tudo mais, mas ele não tem sido o cara que chama jogo, que chama responsabilidade, que está fazendo grandes jogadas, que é o que se espera de um jogador com o custo que ele teve e com o tamanho que ele tem também, né? O Roleiser não é o jogador da base do, sei lá, do Mirassol. O Roleiser é um cara que estava na Europa e que pelo menos na teoria, deveria chegar no Brasil jogando um pouquinho mais de bola do que ele está jogando no momento. Mas vamos ver, pode ser só um período de adaptação, às vezes é isso mesmo que ele tem para mostrar, e aí a gente vai ter que se conformar de que talvez não tenha sido assim um bom negócio trazer o Roleiser. Mas tem jogador que demora para se adaptar, então vamos ver aí se realmente esse é o Roleiser que a gente vai ter na temporada ou se ele vai evoluindo ao longo dos jogos. Mas fato é que o Barreal entra muito bem, o Barreal joga muito bem, já é o segundo gol dele, olha que ele nem tem sido titular em todos os jogos, né? O Gabriel Bontempo, o menino voltou para titularidade comendo a bola, tá? Eu acho que o jogo de ontem do Bontempo foi um tapa na cara do Caixinha, de mostrar que ele não deveria ter sido sacado do time, né? Ele joga muito bem, ele ataca muito bem os espaços e ele tá jogando de segundo volante, mas por ter sido na base principalmente usado como atacante, né, como ponta, ele é um cara que sabe muito bem fazer a função do ponta quando ele cai pelos lados. Né? Então, o lance do segundo gol, por exemplo, ele pega o corredor ali do lado esquerdo, se eu não estiver muito enganado, ele ataca o espaço e o Barreal vai por dentro. Né? Então, o Bontempo ele poderia muito bem ter sido um pouquinho mais fominha e ter chutado aquela bola, mas ele resolve servir o companheiro e isso é uma característica de jogador que joga por ali, né, pela ponta. Então, ele sabe fazer isso muito bem, apesar de hoje estar jogando numa posição ali de volância, né, de meio campo. Mas enfim, vamos destacar também aqui o grande Zé Ivaldo. Cara, o que o Zé Ivaldo jogou ontem foi brincadeira. Né? Eu acho que por ser aí ex-Cruzeiro, né? O Barreal também é, mas principalmente o Zé Ivaldo, por ser ex-Cruzeiro, e o Zé Ivaldo ele é esse cara que há muito tempo a gente não via no Santos, que é um cara que tem sangue no olho, é um cara que é da porrada, ele vai pra cima, ele briga, ele peita, ele xinga se precisar, e ele provoca também.
né? E tudo isso fazendo o feijão com arroz muito bem feito. O Zé Rivaldo, ele é um zagueiro muito útil. Eu não vou dizer aqui que o Zé Rivaldo é um craque da bola, mas ele é um zagueiro bom. Ele não deixa a desejar na maioria das partidas que ele vem fazendo com a camisa do Santos, né? Então é uma grata surpresa ter um zagueiro como o Zé Rivaldo, porque o que a gente via no time do Santos nos últimos anos eram zagueiros, eram volantes que deveriam ter aquele caráter aquela postura, né, de vamos para cima, eu vou defender essa camisa e eu vou te quebrar se for preciso. A gente não via isso nos jogadores do Santos, a gente via jogadores muito passivos, muito apáticos, muito não, cara, vamos conversar aqui numa boa. E me desculpem quem não é a favor aí de um jogador mais agressivo, mas eu sou, tá? Não tô falando de um jogador que necessariamente chega às vias de fato e sai na mão, mas eu acho que principalmente em posições de zaga e de volante, você precisa ter ali caras que são xerifes, caras que chegam, pegam, bota a bola debaixo do braço e vai peitar o outro porque ele tá fazendo merda contra o seu time, porque ele tá desrespeitando, tá querendo ser folgado, tá? Então eu acho que jogador, principalmente dessas posições, precisa ser assim, precisa se impor, certo? E o Zé Rivaldo, ele tem sido esse cara, eu gosto bastante. E aí ele faz, depois de perder um gol de cabeça, né, que ele acaba se abaixando, a bola acaba não resvalando nele, porque ele se abaixou. Então, até na transmissão foi isso muito comentado, né, que era só ele ter erguido a cabeça, ter continuado com a cabeça erguida, que ele tinha talvez complicado, mudado ali o curso da bola e complicado a vida do Everson. Mas logo depois, no lance seguinte, ele se redime, né, não exatamente no lance seguinte, mas alguns minutos depois ele se redime, fazendo aí o gol, né, o primeiro gol da partida, comemora imitando uma galinha, o Hulk principalmente depois ficou falando, porque isso é coisa de jogador pequeno, que blá blá blá, mas isso é provocação, amigo, se você não aguenta, você pede pra sair, porque o futebol, ele precisa de provocação, já não basta a CBF proibindo que o jogador suba na bola, proibindo isso, proibindo aquilo, o futebol ele respira na base da provocação, né? Não, de novo, não estou aqui falando de violência, não estou aqui falando de falta de respeito, mas estou falando daquela provocação saudável. Eu acho que o futebol precisa disso, eu acho que isso faz com que o futebol respire. É o drible ousado, é a provocação, é tudo isso que faz com que a atmosfera do jogo passe a ser simplesmente mais do que você correr atrás de uma bola. Né? É você criar uma narrativa para o jogo, é você criar uma história para o jogo. E isso o Zé Rivaldo conseguiu fazer ontem com a provocação. Minutos depois, o Santos consegue fazer ali o seu segundo gol, que eu já comentei, com o Gabriel Bontempo e Barreal construindo ali a jogada. E aí depois nós temos um time que soube controlar o placar. O Atlético Mineiro não jogou bem, é verdade, foi um time que eu até achei curioso, assim, eu particularmente não acompanho o Atlético Mineiro, mas quando eu vi a escalação e os jogadores que foram entrando, eu pensei, nossa, o Atlético Mineiro parece um remendo de refugos de outros times. Né? Então tem Caio Paulista, tem Gabriel Menino, tem Fausto Vera, tem outros jogadores que não eram utilizados em seus respectivos clubes e que chegaram no Atlético Mineiro e estão sendo utilizados, estão ganhando minutos. E eu ouvi até falar na transmissão que muito se foi elogiada a montagem de elenco do Atlético Mineiro, que era um elenco para brigar com o Palmeiras e com o Flamengo, mas pela bolinha apresentada ontem, aparentemente não é isso que o Galo vai conseguir esse ano, né? Obviamente tem Hulk, tem Scarpa, tem bons jogadores, mas eu acredito que para chegar na prateleira de Palmeiras, Inter e Flamengo, o Atlético vai precisar melhorar bastante, porque o futebol apresentado ontem não foi um futebol vistoso e não foi um futebol que trouxe resultados, né? Teve ali um lampejo de boas jogadas, e já no final do segundo tempo, ali por volta dos 40 minutos, com duas cabeçadas, uma que o Gabriel Brazão defendeu lindamente e outra que passou bem perto do gol, mas fora esses dois lances, o Galo ele não conseguiu levar perigo, ele não conseguiu ameaçar a meta do Santos e fez com que o Santos tivesse aí a sua primeira vitória do Campeonato Brasileiro com muita tranquilidade. Agora vamos falar de Neymar? Cara, eu acho assim, é uma pena, né? É uma pena mesmo, eu não consigo zoar, até por ser santista, por ser fã do cara, eu não consigo zoar. Eu não consigo botar a culpa nele, eu não consigo xingar, eu não consigo ficar puta, eu só consigo ficar realmente triste e com uma certa pena do jogador, porque eu me coloco no lugar dele e eu penso, cara, se a alegria da minha vida fosse jogar bola, por exemplo, né, que é o que ele diz que é, e eu não conseguisse fazer isso que eu mais amo fazer, não porque eu não quero, mas sim porque o meu corpo não deixa, porque as lesões não deixam, eu ficaria muito frustrada, muito desanimada. A gente viu cenas dele
saindo chorando de campo, né, chorando no segundo gol do Santos, como se fosse um alívio, tipo assim, tá bom, os caras fizeram o segundo gol, então isso tira um pouco a pressão dele, porque querendo ou não, ele é o líder, ele é o capitão, ele é a referência do time, e ele se lesionou de novo. E aí ele fica pensando, putz, é mais uma vez que eu não vou conseguir ajudar o meu time, né? E aí quando sai o segundo gol do Santos, eu acho que ele sente um pouco desse alívio de tipo, beleza, eu não vou conseguir ajudar, mas eles estão dando conta, né? Então, assim, é triste. Ontem foi o 100º jogo dele na Vila Belmiro, ele estava com uma camisa especial e tudo mais, mas infelizmente ele não conseguiu nem terminar o primeiro tempo. Mas aí fica o questionamento. A gente tem que entender quem é que está montando esse cronograma de retorno do Neymar, né? Porque quando ele chegou, ele fez aí alguns jogos desnecessários, como por exemplo o jogo em Novo Horizonte, o jogo em Limeira, jogos que não precisava da presença dele, e aí a gente ficou sem ele na semifinal do Paulista. Agora, de novo, ele vai pro Rio, joga, tudo bem, só que aí o jogo seguinte ele já começa como titular? Não poderia ter esperado, ter tido um pouco mais de cautela e colocado ele no segundo tempo de novo? Ele teve que começar como titular mesmo? Será que ele realmente tinha toda essa condição de jogo? Fica o questionamento. Quem é que está fazendo esse planejamento de retorno do Neymar pós-lesão? Será que está sendo feito da maneira mais assertiva possível? Será que não deveria tomar um pouco de cautela? Às vezes 3, 4 jogos começando como reserva e saindo da reserva e aí depois pensar numa possível titularidade? A fim de que ele possa ser usado a longo prazo e não apenas em jogos pontuais para daí a pouco ficar 3, 4 semanas fora e daí a pouco joga só mais 2 ou 3 jogos e nunca em alto nível, né? Porque um jogador que não tem sequência, que tá assim picado, não é nem por ser o Neymar, é por ser qualquer jogador que é afetado por lesões, que joga picado desse jeito, não consegue jogar em alto nível, né? Então fica o questionamento aí. Quem é que está fazendo esse retorno do Neymar do jeito que está sendo feito? Será que esse é realmente o melhor cronograma possível, o melhor planejamento possível para as voltas dele? Será que não deveria ter um pouco mais de cautela? Dar um pouco menos de minutos e ir progredindo isso? De fato, numa progressão e não indo de 0 a 100 muito rápido? Pô, o cara tava com uma super lesão que tirou ele, sei lá, 40 dias, aí volta contra o Fluminense, joga o segundo tempo inteiro, é verdade, e no próximo jogo já tem que necessariamente colocar ele como titular? Será que não dá pra dar uma segurada, colocar no segundo tempo? Enfim, fica o questionamento. Eu de coração espero que não seja nada grave, espero que seja algo que tire ele por, sei lá, 1, 2 ou 3 jogos no máximo, porque ele é diferente, por mais que ele não esteja jogando no mais alto nível, a presença dele inspira os jogadores, a presença dele faz com que o time tenha uma nova postura, né? Ele é um cara que também fora das 4 linhas agrega muito ao clube, então eu espero de coração que não seja nada grave, que ele esteja recuperado o mais rápido possível. E o próximo compromisso do Peixão é contra o São Paulo, domingo, lá no Morumbi. O São Paulo que vem aí de 4 empates, ainda não ganhou esse Campeonato Brasileiro. Clássico a gente sabe que é sempre complicado, né? Então eu espero que o Santos jogue contra o São Paulo da mesma forma que jogou ontem, né? Que seja aí um jogo bem disputado, um jogo onde o Santos vá para cima, onde o Santos comemore cada corte de bola, comemore cada gol, comemore, sabe? Tipo assim, aquele time pegado, não aquele time sonolento que a gente estava vendo aí nos últimos jogos, como se o futebol não importasse e como se perder fosse normal. Que seja realmente um time pegado, um time intenso, certo? E sobre técnico, aparentemente o Sampaoli moiou, né? Realmente o Sampaoli aparentemente não virá. E aí a gente fica na perspectiva de esperar um novo técnico para o Santos. Acho que essa semana, principalmente por conta dos feriados aí, não vai ter nenhuma novidade definitiva. A gente sabe que o mundo da bola não necessariamente para por conta dos feriados, mas eu acredito que vai ser mais devagar. E aí talvez um novo técnico para o Santos só a partir da semana que vem. Mas, enfim, qualquer novidade, qualquer notícia, a gente pode voltar aqui para comentar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. E eu te vejo na próxima. Beijo!